Produzir alimentos para suprir as necessidades da população sempre foi visto como uma opção profissional nobre. Mas os desafios sempre foram muitos, não apenas para os agricultores, como também para os técnicos que garantem a difusão das tecnologias necessárias para que os investimentos feitos na produção sejam bem-sucedidos. Hoje, quem trabalha com agricultura não tem mais como dispensar o auxílio de um agrônomo, de um técnico agrícola ou zootecnista na condução de suas atividades. Assistência técnica sempre tem sido vital para o aumento da produtividade e para um gerenciamento mais adequado da propriedade rural. Hoje a nossa conversa vai ser com o engenheiro agrônomo Nilo Kern Cortez, que por muitos anos esteve a trabalho da extensão rural, oferecendo assistência aos produtores rurais e orientando sobre as mais diversas atividades. Depois de mais de 37 anos de serviços prestados à extensão rural, através primeiramente da ASCAR e depois da Emater, do Rio Grande do Sul. Nilo, como foi essa tua trajetória profissional e quando ela começou? Eu entrei na ASCAR em dezembro de 1976 e vim fazer então aquele chamavam de estágio, né, para ver como é que como é que a gente ia se comportar trabalhando. Eu vim fazer um estágio em Arroio do Meio. Fiquei em torno de um mês ali e depois passei por uma fase de treinamento dentro da ASCAR e fui a Criciúmal, e de Criciúmal eu vim para Lajeado. No dia 1º de abril de 1977, me apresentei então aqui no escritório municipal da ASCAR, ficava na parte de baixo, onde hoje é a Associação Rural, para o Paulo Pedrazzi, que era o engenheiro agrônomo, que era chefe do escritório municipal, e que estava de saída daqui de Lajeado. Eu vim e substituí o Paulo. E aqui chegando, então era um guri de 25 anos, né? E encontrei uma equipe de trabalho lá aí. E para minha felicidade, era uma turma muito boa. Eu tive assim ótimos professores dentro da atividade de extensão rural. A Cecília Pickler trabalhava com mais de 90 clubes de mães, não sei quantas mulheres, passava de 4, 5 mil mulheres aí, né, nesse conjunto todo de trabalho. Tinha o pessoal do 4S, me recordo do Itulânios, e era também não sei quantos clubes de 4S, com um trabalho excelente, produziu jovens líderes na área da agricultura, da pecuária, da política, da empresários que hoje estão aí, né, que tiveram seu início lá no 4S. E depois no setor de agropecuária, nós trabalhávamos muito com lavoura, então lavoura de milho, de trigo, no inverno, e soja, feijão. E aí tinha o Silvio Figgenbaum, que era o nosso grande tradutor do alemão, porque a gente apanhava quando o pessoal vinha no escritório e o Silvio nos salvava. O Nilo Schneider, trabalhando na área de leite, com uma facilidade muito grande de lidar com os produtores. Tinha como veterinário o Roseno Franzosi, que chegou um pouquinho depois de mim aqui. Então era uma equipe que era bastante integrada, né? Tinha um grupo de trabalho muito especial
que eles chamavam de PTPL, que era uma turma que trabalhava com leite em convênio com a Lacesa. Então, o Pitt Brenner, né? Uma Vestina, então, era a secretária. Esse pessoal todo também fazia um belo trabalho na região. E aí eu fiquei. Em determinado momento, 77 passou a se chamar, então, a Emater Ascar, né? Do Rio Grande do Sul. E, em seguida, eles fizeram uma alteração, vamos dizer assim, nos grupos de trabalho dos escritórios municipais. Eu fui para Encantado, onde fiquei quase 5 anos, 4 para 5 anos, coordenando aquela região lá para cima, dos escritórios. E passou meu tempo lá, vim transferido de volta para Lajeado, e aí sim, aí eu sosseguei aqui. Continuei fazendo meu trabalho na área de supervisão, depois passei para a área técnica e chegou então o escritório regional, né, que era aqui, depois foi para Estrela e voltou para Lajeado, onde é atualmente hoje, e chegamos a atender próximo a 90 municípios aqui do Vale do Taquari, o Vale do Caí e Vale do Rio Pardo. E foi uma época assim que eu tive um desenvolvimento maior na minha atividade profissional com agroindústrias. Agroindústrias familiares, com elaboração de projetos, construções, acompanhamento, treinamento das pessoas que ali iam fazer as suas atividades. Os teus primeiros contatos com os produtores rurais, como foi essa experiência? Porque se sabe em que muitas vezes havia uma certa resistência do pessoal do interior, no sentido de receber novas orientações, né, para a evolução na propriedade. Olha, Celso, eu não tive assim muita dificuldade. Eu sempre tive uma forma de trabalhar, de me colocar no lugar do produtor e ouvir ele, coisa. Claro que teve algumas situações que, num primeiro momento, não aceitou ou não entendeu, quem sabe eu que expliquei errado, né? Mas com o tempo a gente tinha técnicas de como fazer isso, né? Eu me lembro assim bem, quando começou a entrada do milho híbrido aqui na região, foi nessa época. E os agricultores olhavam aquilo lá depois. O pessoal plantava de metro em metro o milho e daqui a pouco veio os técnicos aí e querem que a gente plante 4, 5 pés numa carreira de metro, né? E eram coisas assim, né? E aí o que se fazia? Isso significava uma mudança total daqueles que eles iam fazendo. E o que se fazia? Se pegava uma quantidade pequena de milho, se marcava na área dele que ele ia trabalhar lá e se plantava do jeito, ficava até, ajudava ele, plantava uma área pequena, não eram áreas grandes, né? 10 por 10, 5 por 10, uma área pequena. E a gente botava estaca, tudo ali, e comparava com a lavoura dele que tinha do lado. Como chegava na época do cultivo, da colheita, nós medíamos certinho aquilo lá, né? E mediam a mesma área, pedia para ele escolher uma melhor área que ele tinha dentro da forma tradicional que ele plantava. Medimos a mesma coisa, isso até no olhar ele já sabia, né? Então, e nós pesávamos. Isso dava sempre 3, 4, 5 vezes mais que o agricultor colhia em relação à forma tradicional que ele fazia. Então, isso mostrava, não tinha resistência para isso aí, né? E a gente foi fazendo assim, esse tipo de técnica, o feijão, né? A introdução de soja aqui na região. Se plantava, eu me lembro disso, o milho, e no meio da carreira do milho, 1 ou 2 carreiras de soja. E a gente dizia aí o pessoal nas reuniões que a gente participava que não havia ataque de lagartas, né? As mariposas não conseguiam, vamos dizer assim, andar por meio do milho ali, atrapalhava e não dava ataque. O pessoal não acreditava.
Então a gente tem que trazer eles aqui, tá aqui. Onde é que está essa garra? Eles queriam ver a prática. Na prática. Na prática, o retorno que isso significa. Exatamente. Claro que depois se mudou o método, entrou as máquinas, né? E eram tudo trabalhos aí com coletadeira, né? Estacionária. Foi uma outra época aí, que hoje se mudou completamente, né? Mas era assim que a gente trabalhava, né? Como tu analisas essa questão, assim, ó, ao longo de tantos anos, houve uma evolução fantástica no modo de produzir, né? E o Brasil hoje desponta como uma das nações mais de maior produção mundial de alimentos, é um grande exportador. A que se deve isso, basicamente? Houve também atividade do profissional na agronomia, teve influência nisso? Toda a vida, né? Toda a pesquisa na área de agronomia que foi feita nesse país, a Embrapa tem vamos dizer assim, tem um papel importantíssimo nessa área aí. O Estado tinha a fundação de pesquisa aqui, que infelizmente eles conseguiram terminar com essa fundação, mas tinha profissionais de alto gabarito, né, fazendo pesquisa nas nossas lavouras, aí, nas nossas principais culturas, as próprias criações, o que evoluiu a suinocultura, a avicultura, né, trabalhos de veterinários, de agrônomos, né, de profissionais ligados a esse tipo de atividade. No início da tua atividade profissional, como é que eram os meios para o trabalho de vocês? Da extensão rural também era difícil, tinha certos problemas. Pela estrada, né, tinha algumas estradas mais difíceis de andar, mas os foquinhos amarelos davam conta do recado, mas era coisa. Mas a dificuldade de comunicação do escritório, vamos dizer, nossa, com a propriedade rural lá, era bastante complicada. Por telefone, e havia alguns locais que tinham uma central de telefone, que a gente conseguia entrar em contato, mas, vamos dizer assim, praticamente eram os armazéns que tinham, né, o telefone para receber algum recado, marcar uma retransmitiam, então. Exatamente. Então tinha essa dificuldade. Hoje, né, se fala, né, é muito mais fácil. E a rádio, né? A rádio era continua sendo um meio importante de comunicação. Nós mandávamos o recado pelo programa de rádio, nós tínhamos, a Emater tinha então um programa semanal de rádio, né? E ela se usava para dar os recados, chamar o pessoal para vir para assinar as propostas de crédito, né? Fazer os projetos de crédito. E isso hoje está sendo feito tudo via computador, né? Mas na época era assim. A parte escrita, né? E aí para a nossa velha história de jornal informativo, né? A gente escrevia no jornal, tinha as colunas, né? Depois veio o informativo rural, né? Que era um encarte, o seu Oswaldo. Uma última pergunta, Nilo. Nesse mundo de hoje, digamos assim, em se falando de agricultura, nem desse tempo atual, mas do tempo futuro da agricultura, como forma de produzir alimentos para abastecer o mundo. Se fala hoje também já em agricultura verticalizada em alguns setores, como é a produção de hortaliças. O que dá para dizer sobre isso? Como analisar isso? Eu coloco assim, eu acho que o Brasil tem espaço para tudo, né? Tem espaço para culturas com tecnologia moderna, mas de forma tradicional, no chão. É ali que nós estamos ganhando a nossa carne, né? E vamos ganhar a história de carbono. Nós temos esse espaço. O Brasil não precisa derrubar 1 hectare de mato para dobrar a produção dele, com as tecnologias modernas que estão vindo aí. Então o futuro nosso é muito grande, desde que a gente não faça bobagem, né? A verticalização na área de flor, de hortaliça de uma forma geral, né? Os hortifrutigrandejo, outras coisas, tudo bem. Em alguns locais, né? É possível, nós temos tecnologia para isso e vai ser feito. Agora, as máquinas que vão trabalhar nas lavouras mais extensas aí, de arroz, de milho, isso vai ser tudo controlado
da casa do produtor, né? Controle remoto. Já começa agora, né? Já começa. Claro que as propriedades também terão de ser, vamos dizer, topografia adequada para trabalhar com isso, né? Essa tecnologia não tem volta, né? Só vai avançar e avança em relação a, vamos dizer assim, o bem-estar da família do produtor rural. Olha a judiação que era plantar milho nesses morros, Celso. Nós pegamos isso, né? Plantava com espingarda e laçava, né? Porque a turma com a junta de boi, né? Sim. Olha a quantidade de pessoas de idade que a gente encontra, que eram de origem aí do meio rural, com problemas na coluna, né? Sim. Em termos de agrotóxicos, nós temos algumas coisas ainda muito, vamos dizer assim, muito negativas em termos de contaminação de solo, natureza, mas em compensação, o outro lado, nós nunca tivemos tantos produtos de origem orgânicas, seletivos para insetos, né? Feromônios e outras coisas mais, que não são considerados agrotóxicos, utilizados pela agricultura orgânica, que vai crescer muito, vai ser cobrado pelas pessoas em termos de mercado. Eu só vejo o futuro de Brasil nisso. Outro aspecto, assim, a utilização de drones. Drones entrando como forte isso tudo avança, aí, né? Aplicação de produtos com drone, ou vamos averiguar se tem ataque de lagarto, uma lavoura grande de soja, alguma coisa, baixa a maquininha lá, vamos ver isso aí. Então tem muitas e muitas alternativas modernas que nós, por ser pequena propriedade aqui na região, vamos levar um pouco mais de tempo de chegar nela, né? Mas vai. Pega aí as nossas instalações de suínos e aves, que toda a ração, tudo era dado a balde. Né? Hoje tu tem tudo automatizado, pode ter pelo menos, né? Então, isso aí é muito importante e valoriza a nossa produção. E aí? Desde que conquistou a sua aposentadoria, Cortés se dedica a algumas outras atividades para manter-se ocupado. Uma delas é a dedicação ao artesanato, onde produz, entre outras coisas, casas para passarinhos, além de outros produtos decorativos e ornamentais, a partir de materiais reciclados. Com a venda desses produtos, arrecada algum dinheiro para auxiliar uma entidade beneficente de Lajeado.